Ofereça valor agregado. Então, às vezes a gente tem medo de vender. A gente, como é massoterapeuta, profissional autônomo, tá? Muitas vezes a gente não é muito bem ensinado ou fica com vergonha, não tem aquele jogo de cintura nessa hora H, né? Mas ensine exercícios de alongamento ou relaxamento que os seus clientes possam fazer em casa. Compartilhe dicas de autocuidado com cuidados com a postura ou técnicas de relaxamento. Tem isso também, tá? Você tem que oferecer um valor agregado. Você pode oferecer valor agregado de duas formas. Uma em que você não deixa o cliente simplesmente à toa depois você tem que passar pelo menos 2 a 3 orientações. 2 a 3 orientações. Mais do que isso também não adianta, porque senão ele não vai fazer. Tá? Então, quando você vai, por exemplo, no médico, ele fala assim: faça isso, faça isso, faça aquilo. Ah, é muita coisa, não dou conta de fazer. Isso pode acontecer. Então, não adianta você fazer. Geralmente, eu dou 2 orientações para o meu cliente. Tá? Eu vejo aquelas que são mais importantes, como, por exemplo, ensinar ele a fazer uns exercícios de alongamentos, porque se ele fizer isso todo dia na casa dele, isso vai gerar um valor agregado. Tá? Vai gerar um valor agregado ao resultado dele, a expectativa de resultado dele. Porque não tenha dúvidas, lógico, que eu tenho que saber o que eu vou orientar, mas se você orientar adequadamente o que ele realmente está precisando, se é um alongamento de fato, tá? E aí como que você sabe se você fez o alongamento dele, está encurtado o músculo, precisa fazer isso em casa. E quanto mais ele fizer, mais ele vai te ajudar a ter mais resultados. Faz total diferença também, tá? Então, se ele pega e te ajuda, faz de acordo, segue as suas orientações, faz uma compressa quente, por exemplo, lá diariamente, 30 minutinhos, 20 minutinhos, né? Relaxa a musculatura, melhora a circulação sanguínea local, chega mais oxigênio, chega mais nutrientes, elimina mais fácil os resíduos metabólicos. Não tem como não melhorar. Ele vai te ajudar, vai fazer toda a diferença. E você só consegue fazer isso quando você gera esse valor agregado. Mostra para ele o valor que tem essa orientação, mostra para ele o quanto que vai fazer diferença no resultado final, né? E faça ele sentir, faça ele perceber essa necessidade. Na hora que você está fazendo um alongamento nele, você tem que mostrar para ele, olha como está encurtado, olha como precisa fazer mais alongamento, olha como, né, se você conseguir melhorar isso, como que vai melhorar mais os seus movimentos, aliviar a sua dor. Então você tem que mostrar isso para ele também. Buscar, quando é mais estresse, atividades do dia a dia, buscar melhorar a respiração. Eu sempre falo para os alunos, né, que se você fosse um massoterapeuta e tivesse tido essa dica lá no ensino médio, né, quando você estudava biologia, e o professor falava assim, ó, existe a mitocôndria, que tem um ciclo de Krebs, que cada molécula de oxigênio você gera 32 moléculas de ATP. O que significa ATP? ATP não é a energia que o nosso corpo produz a cada ciclo, né, respiratório ali de oxigênio? Então, é isso. Quando você respira adequadamente, você puxa ar novo para o seu pulmão, oxigênio, e você começa a produzir energia em quantidades, né, essenciais para o seu organismo, para você ter essa energia de fato. Agora, quando você não faz essa respiração adequada, o que acontece? O seu corpo precisa de energia do mesmo jeito, e ele começa a produzir energia sem o uso do oxigênio. E aí, qual que é a reação que ocorre nisso? A respiração anaeróbica, sem a presença de oxigênio. Isso significa o quê? Significa que ele vai pegar e vai produzir o ATP, tá? Só que ele vai produzir apenas 2 moléculas de ATP e ácido lático. Então é por isso que quando as pessoas não respiram bem, tem aquelas respirações abreviadas, você pode ver que essa pessoa começa a ter muita fadiga,
câimbras, começa a dar desequilíbrios no organismo, na musculatura dele, por falta de energia, por excesso de ácido lático, de resíduos metabólicos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e orientar bem o nosso cliente em relação a essas necessidades. E quando a gente explica isso tudo para ele, ele começa a entender, ele valoriza o seu trabalho, a sua orientação. E ele entende que você fez mais do que você deveria. Você entregou muito mais valor para ele. Sabe aquela coisa de over delivery? Sabe aquela coisa de que você, nossa, além da massagem, eu tive uma aula, eu tive uma orientação a mais para resolver mais ainda o meu problema em casa. Então é essa sensação que você tem que passar para o seu cliente, tá? É isso que você precisa deixar bem claro, tá? E existe um outro aspecto que também cabe aqui, que é oferecer um valor agregado. Todo mundo sabe que no mercado de trabalho, né, ou no mercado de vendas, no negócios mesmo, é muito mais fácil você vender para quem já é seu cliente do que conquistar um novo cliente, tá? Então, o que eu sempre falo assim, se você tem um cliente de massagem, tá 1 hora ali fazendo massagem contigo, será que não vale a pena você oferecer para ele um serviço a mais? Ele está fazendo uma massagem corporal. E aí você agrega o valor, faz uma reflexologia. Na primeira vez, você faz de graça. Cortesia, dá de presente. Faz um mimo. E já estabelece a relação. E fala que tem um preço. Aí ele fala, será que a gente pode fazer a reflexologia de novo? E aí, em vez de ele fazer 1 hora de massagem, ele começa a fazer 1 hora e meia. Aí, com o tempo, ele começa a fazer 1 hora e meia, 1 hora e meia. Então, você já aumentou o ticket médio desse cliente. Já está faturando mais. Aí, depois, você faz uma facial nele. Então, você agrega mais valor. Então, você mantém ele mais tempo fazendo 1 hora e meia, porque ele pode alternar. Ah, uma semana eu faço reflexologia, outra semana eu faço facial. Ou ele pode aumentar para 2 horas de serviço. E aí, você ganha mais ainda desse cliente, tá? E você não está fazendo nada de errado. Você está gerando valor para o seu cliente, você está mostrando que isso vai trazer mais bem-estar para ele, mais sensação de bem-estar, mais qualidade de vida, porque você tem recursos, você tem técnicas, você sabe o que pode agregar mais no atendimento dele. E com isso, você também consegue ganhar mais. Então é muito melhor você oferecer algo diferente para aquele cliente, de acordo com a necessidade dele, de acordo. E aí, lembrando, você já está. É uma forma de personalizar o atendimento e aumentar o seu faturamento. E isso faz total diferença. Isso é muito importante. A gente sabe disso, né? A gente ajuda as pessoas, mas a gente também precisa ter a nossa renda, precisa também ganhar o nosso dinheirinho. Não é verdade? Então, tem que pensar nisso. Não aproveite essa oportunidade. Ele já é seu cliente, ele gosta de você, ele gosta do seu trabalho, ele é fã seu. Então, por que não fazer, né, uma oferta? Você não está enganando o seu cliente. Você sabe que essa técnica vai ajudar mais ele, que a reflexologia é gostosa, tá? Que vai fazer um bem para ele. Então, experimenta. Dá para ele uma sessão, faz ele conhecer e conforme ele vai conhecer, 1 hora ele vai falar: "Nossa, será que a gente podia fazer aquela massagem nos pés hoje também?" E aí você vai me contar depois como é que foi essa experiência, tá ok?